Vale a pena investir em imóveis agora em 2026? Muita gente me questiona se realmente ainda vale a pena investir em imóveis. E a resposta é, na maioria das vezes, sim. Depende do imóvel e depende com o que você está comparando. Eu recebo várias vezes na imobiliária clientes me perguntando: faz sentido eu pegar esse dinheiro e investir em imóveis? E eu falo, depende do imóvel que você escolhe e depende com o que você está comparando. Se você estiver comparando, por exemplo, com um título de renda fixa, um CDB ou então um tesouro direto, que hoje, devido a essa Selic muito alta agora em janeiro de 2026, 15%, você consegue um rendimento bruto muito próximo de 1% ao mês. Então, quando a gente fala para os clientes que o retorno esperado dos imóveis de aluguel é de 0,5%, 0,6%, às vezes a gente consegue para alguns clientes até 1% de retorno ao mês, eles me questionam, faz mesmo sentido eu comprar um imóvel, correr o risco, ter o trabalho, sendo que eu posso simplesmente colocar o dinheiro numa renda fixa, num tesouro direto do governo e ter os mesmos 1% de retorno? Só que o que eles não entendem é o seguinte, o retorno da renda fixa, ele é na valorização. Então você compra um título a um preço e depois de um prazo esperado, você vai liquidar esse título e vai receber um retorno médio bruto de 1%, por exemplo. Só que nos imóveis, você não tem só uma fonte de retorno, você não tem só uma fonte de renda, vamos dizer assim. Você, além do aluguel que você recebe 0,5% ou então até 1% ao mês, você também recebe a valorização daquele imóvel, porque é um patrimônio seu que ao longo do tempo a gente sabe que os imóveis tendem a valorizar. Se a gente pegar o índice IGMR, que é o índice da ABCIP que mede a valorização média dos imóveis no Brasil, a gente vai ver que os imóveis valorizaram na casa de mais de 15% nos últimos 12 meses. Se você pegar aí nos últimos 5 anos, a gente tem uma valorização de quase 13% ao ano. Só que a gente está falando de uma valorização média de imóveis no Brasil, né? Então você tem que realmente selecionar um imóvel que tem um potencial de pelo menos acompanhar a valorização média dos imóveis, mas de preferência performar melhores do que o índice nacional. Então, por isso que você, com a ajuda de um corretor de imóveis, consegue selecionar um imóvel que te dá um retorno mensal maior do que 0,5%, que é a média, e uma valorização potencial mensal maior do que a média nacional, que seria aí de 1 ou 0,9% ao mês. Então, você já soma a valorização de fluxo de caixa, que é o aluguel todo mês pingando no seu bolso, mais a valorização média do imóvel ao longo do tempo. Então, quando você soma esses dois componentes, aí sim você consegue encontrar imóveis que conseguem valorizar muito mais do que se você tivesse simplesmente investindo numa renda fixa, num tesouro direto. E é por isso que muita gente que tem patrimônio alto prefere colocar dinheiro nos imóveis, ao invés de procurar uma coisa com menos risco, mas também com menos retorno, que seria a renda fixa. E ainda existe um terceiro componente que muita gente, né, que não é desse mercado, que não tem muita experiência, não entende, que é a alavancagem. O que é alavancagem? Por exemplo, se eu tenho R$1 milhão em um tesouro direto, eu não vou ter um aluguel, né, eu não vou ter um fluxo de caixa e depois de X anos eu vou ter um retorno, uma valorização desse título que vai ser pago pelo governo. Se eu tivesse esse mesmo R$1 milhão investido num imóvel que tivesse me dando um retorno, por exemplo, de 1% ao mês, eu teria esse aluguel no meu bolso todo mês e ao final desse mesmo período, se comparando com um tesouro direto, eu teria um imóvel que vai ter valorizado X% ao ano. Então são duas fontes de valorização que eu tenho. Só que uma terceira muito importante é por esse imóvel estar no meu nome, eu consigo, se eu tenho uma empresa, eu tenho algum outro tipo de projeto, eu consigo ir ao banco e a melhor garantia que o banco ou um consórcio ou qualquer outro tipo de financiamento que você possa fazer, ele tem é a garantia real de imóveis. Então, a garantia mais valorizada e mais bem recepcionada por qualquer instituição financeira é o bem imóvel. Então, se eu tenho R$1 milhão em imóvel, eu consigo dar R$1 milhão em garantia e tomar uma porcentagem desse valor em empréstimos. Então eu consigo estar alavancando outros negócios, tomando um juro que na maioria das vezes é o mais barato possível, que é o juro com garantia real em imóvel, e está investindo em empresas, está investindo em outros projetos. Muita gente não percebe isso, mas quem tem muito patrimônio, tem várias empresas e precisa de estar utilizando capital de giro e caixa, consegue se autofinanciar utilizando os imóveis. Então,
vamos recapitular. Os imóveis, além do fluxo de caixa, que é o dinheiro pingando no bolso todo mês, que é o aluguel, a gente também tem a valorização, né, no tempo, que a gente sabe que ao longo prazo os imóveis tendem a valorizar. E além disso, a gente tem a possibilidade de se alavancar e tomar dinheiro a um crédito mais barato para poder direcionar para outros projetos e outros investimentos ou outras empresas. Então são 3 formas de retorno que o imóvel pode te dar. Então quando você fizer uma comparação de o imóvel vai me pagar 0,7% ao mês de aluguel, eu posso colocar num CDB e pegar 1% ao mês bruto. E então não vale a pena colocar no imóvel. Não, pessoal, você tem que comparar o total do escopo que vai te dar de retorno do imóvel. Mas veja bem, você também tem que tomar cuidado, porque se você pegar um imóvel que vai te dar só 0,5% de retorno, ou seja, um retorno médio, né, um retorno considerado baixo, um retorno padrão, e além disso, esse imóvel tem um potencial de valorização baixo, ou seja, você comprou ele muito caro, ou então você não negociou direito, ou então você escolheu numa área ou um tipo de produto que não tem um potencial de valorização, aí sim você vai começar a perder para esse tipo de investimento, por exemplo, renda fixa. Então é por isso que é interessante você procurar um corretor, alguém que entenda desse assunto, para te dar uma oportunidade que não só você vai ganhar com o fluxo de caixa, mas com a valorização, mas também vai te dar uma oportunidade de alavancagem. Beleza? Então, se ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários e inscreva-se para você poder entender um pouquinho mais sobre esse mercado de investimentos no mercado imobiliário. Beleza? Valeu!